Olá, a Câmara aprovou um projeto de lei que penaliza com multa e prisão a prática de stalking, que é a perseguição obsessiva contra alguém. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com a relatora da proposta, deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada, eu começo pedindo que a senhora explique essa prática de stalking e por que o Congresso está configurando, passando a configurá-la como crime, quando hoje ela é considerada uma contravenção penal? Bom, primeiro é uma alegria a gente poder ter a oportunidade de, em momentos como esse, elucidar para a população brasileira todos os ajustes e aperfeiçoamentos que nós fazemos na nossa legislação no intuito de proteger a sociedade. É muito preocupante a quantidade de pessoas hoje que são vítimas de ações persecutórias e a necessidade de chegarmos ao ponto da criminalização dessas ações de perseguição compulsiva, que inviabiliza, que realmente compromete a integridade psicológica, emocional e muitas vezes física das pessoas e normalmente antecedem outros delitos mais sérios. Para você ter uma ideia, os números de feminicídio que nós temos em alguns estudos mostram que 75%, 76% das mulheres que são vítimas de feminicídio tiveram antes do crime do feminicídio a prática do stalking. A situação, o caráter do stalking, do perseguidor acompanhando, inviabilizando, monitorando, cerceando a vida, impedindo a vida natural, a vida dessas mulheres que foram vítimas. E desse número de mulheres, 54% denunciaram, buscaram as autoridades para informar que estavam sendo perseguidas. O stalking, que é a perseguição, que é o termo que a gente usa em inglês, as pessoas hoje falam bastante através das redes sociais, fazendo uma referência a você estar buscando informação, acompanhando alguém. Mas ele chega ao ponto de inviabilizar, afrontar, intimidar, ameaçar essas pessoas que são vítimas e a necessidade de buscarmos um aperfeiçoamento, considerando que não há previsão legal para esse tipo de prática que, a partir do momento que ganha esse caráter de coibir, de cercear, de impedir, comprometer a integridade dessas pessoas, aí deve-se considerar que precisa de uma previsão legal para isso. Deputada, essa proposta veio do Senado Federal, começou lá, e quando chegou à Câmara, a senhora foi responsável pela relatoria, mas tornou o texto aprovado pela Câmara mais duro do que o texto que veio do Senado Federal. Quais foram as principais mudanças que a Câmara aprovou? Na verdade, esse projeto, se você observa, essa relatoria, inclusive a gente teve que fazer, a gente construiu uma emenda global, porque já existiam outros projetos na Câmara que foram pensados, até por uma questão de celeridade da regulação, aprovamos e aperfeiçoamos o que veio do Senado. Foram muitos projetos importantes e interessantes, um com penas mais duras, outras com penas mais brandas, que tentaram ele considerar, mas você vai colocar essa tipificação, por exemplo, maior do que lesão corporal. Mas o que ocorre é que a pena de lesão corporal é uma pena muito branda. Ninguém pode pautar ou legislar a partir de erros que já existem na nossa legislação. A gente tem que aperfeiçoar o que está errado e apresentar propostas, projetos que realmente combatam e batam de frente com essas questões, com situações como essa do stalking que não existiam nenhum tipo de previsão legal. Você está falando aqui, está prevendo aqui uma legislação que vai confrontar, que vai punir pessoas que inviabilizam a liberdade de outras pessoas, que comprometem a vida de outras pessoas, que cerceiam o ir e vir, que realmente mudam, alteram a liberdade de indivíduos a partir da prática da perseguição. Então, foram vários projetos apensados, considerando que tivemos outros grandes projetos, mas assim, a necessidade da urgência desse tema fez com que, por uma questão de rito legislativo, vocês conhecem bem, a gente teve que já, por uma questão de celeridade, admitir o do Senado e aperfeiçoar da forma que a gente pôde uma legislação que, a partir de agora, vai entrar finalmente em vigência e começar a proteger essas... A gente fala muito, até porque a gente tem falado muito agora, nesses 21 dias do ativismo,
da proteção da mulher, porque quase que absolutamente as pessoas que são vítimas de stalking no nosso país são mulheres. Eu, inclusive, fiz referência aqui aos números do feminicídio, porque realmente isso é muito comum. Mas, enfim, é um tipo de situação que vitimiza homens e mulheres no Brasil. Deputada, foi aprovada também uma situação, os casos de agravantes, né? A pena pode ser, inicialmente, de 1 a 4 anos de reclusão e multa, mas pode ser maior se o crime for praticado contra determinados grupos de cidadãos. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. A gente conclui, falando sobre o stalking, que é a perseguição obsessiva, nas seguintes situações ela é aumentada. O crime, a pena é aumentada quando ele ocorrer contra a criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razão de condições de sexo feminino, nos termos do dispositivo da lei do feminicídio e tudo que compreende a lei do feminicídio, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou se houver emprego de arma. E aí encerra no parágrafo 2º, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo correspondentes à violência. As pessoas precisam denunciar, elas precisam registrar, elas precisam buscar as autoridades para informar o que está acontecendo, informar sobre essa prática, esse tipo de situação. Agrava nessas variantes, mas, enfim, protege a sociedade como um todo, sobretudo as pessoas que têm esse canal, que são as redes sociais, como uma grande porta para esse tipo de prática. Foi um projeto que eu fiz questão de trazer para minha pauta, para minha agenda na Câmara, até porque eu vivi isso. E assim como eu, milhares de pessoas vivem isso no Brasil. Eu tive, naturalmente, as minhas atividades profissionais limitadas, cessadas por questão de segurança também. Informei as autoridades, informei a polícia, informei a justiça do que estava acontecendo, para que a partir daí a gente conseguisse fazer um acompanhamento para me proteger e buscar aí de onde vinha esse tipo de agressão, porque não é só acompanhar, é acompanhar na intenção de intimidar, de tolir, de inviabilizar, e inviabilizou naturalmente durante muitos meses o meu trabalho, o meu dia a dia. Eu sou parlamentar, eu preciso dar satisfação pública da minha agenda, do que eu faço, do meu dia a dia, do meu trabalho. E assim como eu, outras pessoas precisam, recorrem dessas ferramentas, né? Tem a internet, por exemplo, como um instrumento de trabalho, e tem naturalmente suas vidas profissionais e pessoais também comprometidas por isso. Então, é um grande salto, um grande avanço, uma grande conquista que vai de frente ainda com essa imensidão de vulnerabilidades que a internet dispõe todos nós. Deputada, a senhora comentou que esse projeto veio do Senado, mas que foi feita uma grande modificação aqui em função de projetos que foram pensados, e agora ele volta para o Senado. Então, assim, a palavra final em termos legislativos, é claro que depois já para o presidente da República, mas nessa primeira rodada legislativa, a palavra final vai ser do Senado Federal. Existe alguma iniciativa da bancada feminina da Câmara junto ao Senado Federal para que isso seja aprovado nos termos que foi aprovado no plenário da Câmara, lá também? Nós temos dentro da Câmara uma pulverização maior de partidos e, naturalmente, o debate ele acaba ganhando uma proporção um pouco maior. O Senado ele é um pouco mais rápido, inclusive mais célere, do regimento à viabilidade política. É um tema que transcende, é um tema que perpassa qualquer posicionamento partidário, é um entendimento natural, comum, né, suprapartidário de todos e todas, em aprovarem esse tipo de agenda, esse tipo de matéria que diz respeito à proteção da sociedade. Eu acho que não teremos nenhum problema. Ele veio naturalmente, as mudanças que foram feitas foram na intenção de aperfeiçoar e não preterindo naturalmente também os outros colegas que apresentaram grandes projetos. Faço até uma referência aqui carinhosa e especial ao deputado Fábio Tradi, que apresentou também um brilhante projeto na Câmara sobre esse tema, mas que muita conversa, construção, diálogo político, chegamos ao consenso de que seria mais rápido e mais célere e naturalmente mais responsável do parlamento acatarmos, admitirmos o projeto do Senado, a pensarmos os outros que estavam, fazemos algumas alterações, enfim, do ponto de vista jurídico, com a técnica jurídica que alguns colegas que fazem parte da CCJ também apresentaram, para que a gente pudesse devolver ele para o Senado ainda melhor e com toda a celeridade e a rapidez que a gente espera que seja tocado lá também, a gente possa oferecer mais essa proteção, esse direito à sociedade brasileira. Ok, deputada, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Obrigada a vocês. Eu conversei com a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, que foi relatora aqui na Câmara dos Deputados do projeto de lei que penaliza com multa e prisão a prática de stalking.
Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!